Corregedoria Geral da Justiça lançou em 2024 uma cartilha para orientar agentes de condomínios sobre como atender os oficiais de justiça e os executores de mandados. O objetivo da cartilha é evitar que os auxiliares da justiça sejam impedidos de cumprir suas funções, além de garantir o cumprimento das decisões judiciais. Manuel é oficial de justiça do Tribunal de Sergipe há 36 anos. Já atuou em diversas áreas da capital e do interior sergipano, intimando as partes em cumprimento à ordem judicial. A profissão traz alguns desafios. Uma das dificuldades que já presenciou foi o impedimento de cumprir o mandado em condomínios. Já aconteceu em mandado de cumprimento de busca e apreensão de veículo, em que o condomínio disse que não estava autorizado ao oficial de justiça entrar para pegar o veículo, porque em dois casos, o requerido estava, mas não queria entregar o veículo, e no outro caso ele não estava, o requerido, e aí o condomínio também informou que não autorizava, mas depois de um diálogo, de manter contato direto e mostrar que não haveria, teria que ser cumprido, mesmo sem autorização deles, acabaram por permitir o cumprimento do mandado. Houve situações em que o oficial foi impedido de cumprir sua função, sob a alegação de que as regras internas do condomínio não permitiriam seu ingresso. Há condomínios que já têm na portaria a expressa autorização de que o oficial de justiça está autorizado a entrar no condomínio no cumprimento do mandado, inclusive até chegar até a porta do apartamento. E há outros casos que também há a expressa autorização negativa, de não permitir sem autorização do proprietário do apartamento ou da casa do condomínio. O advogado Yannick Curvelo é síndico de um condomínio desde o mês de janeiro e, inclusive, presenciou situações como esta, citada pelo oficial de justiça. O oficial de justiça chegava, o policial civil, federal, não importa que estivesse cumprindo algum mandato, chegava ao condomínio e o pessoal da portaria não sabia como resolver, não sabia o que fazer. Se liberava a entrada, se telefonava primeiro, já teve situações da polícia chegar e dizer assim, não interfone, não avise que a gente está entrando, e o porteiro ficava sem saber o que fazer. E a primeira atitude que eles faziam era o quê? Ligar para o síndico. Só que, como a gente sabe, a maioria dos síndicos não possui informação jurídica. E muitas das vezes ficava na dependência do próprio jurídico do condomínio para obter a resposta de como proceder. Então, muitos síndicos faziam o quê? Quando recebiam esse contato, recebiam esse acesso, eles chegavam e ligavam para o jurídico e diziam assim, olha, está acontecendo tal situação, como é que eu devo proceder? E aí, às vezes, o próprio jurídico não entrava em consenso. Eu, particularmente, sou advogado, algumas situações chegaram lá no condomínio e o pessoal da portaria me interfonava e eu dava naquele momento o meu entendimento, mas haviam situações em que o meu entendimento, às vezes, até eu me pegava em dúvida e entrava em contato com o jurídico do condomínio para ver se o meu parecer estava em adequação ao deles, né? Estava em consonância com o deles. E às vezes não estava. E aí eu permitia que o do jurídico do condomínio prevalecesse e a gente procedia daquela forma. Para sanar esses equívocos, orientar síndicos e porteiros e contribuir com o efetivo cumprimento dos mandados judiciais, a Corregedoria Geral da Justiça lançou uma cartilha. Sempre existe uma demanda muito grande dos oficiais de justiça, executores de mandado, em razão da dificuldade que eles tinham, que eles têm efetivamente, de cumprir as ordens judiciais, cumprir os mandados, principalmente em condomínios. Porque quando em casas residenciais é mais fácil, né? Porque quem atende já naturalmente é o proprietário da casa. Em condomínios existe uma dificuldade muito grande e muitas vezes por falta de orientação, por medo, né? O receio do porteiro quando recebe um oficial de justiça, por uma orientação também de forma equivocada. E, enfim, os oficiais de justiça têm muita dificuldade no cumprimento dos mandados. Então, o objetivo dessa cartilha, que tem como destinatários muito mais os condomínios do que os próprios executores de mandado, é
dar essa orientação aos condomínios, aos síndicos, para que eles repassem isso para os seus funcionários, sobretudo os porteiros, no sentido de que qual é a responsabilidade deles quando eles estão diante de um oficial de justiça, né? O oficial de justiça tem por dever, por obrigação, cumprir o mandado, cumprir a ordem judicial. Então, se eles precisam entrar no condomínio, eles têm acesso a toda a área comum do condomínio. Com relação às unidades autônomas, unidades individuais, obrigatoriamente o porteiro tem que fazer contato com a unidade, verificar se o morador está presente na unidade, comunicar ao morador que o oficial de justiça está subindo, mas ele não pode obstar esse cumprimento do mandado sob pena de ser responsabilizado civilmente, ser responsabilizado criminalmente. Então, é evitar esse tipo de punição para o porteiro por falta de orientação dele e garantir o cumprimento do mandado também. O documento explica, por exemplo, que os oficiais e executores de mandados não podem ter negado acesso às áreas comuns do condomínio no cumprimento de mandados judiciais. Da mesma forma, alerta que nenhum síndico, agente de portaria e nenhum morador podem determinar o horário de cumprimento da ordem judicial. Alerta como proceder ao receber oficiais de justiça e executores de mandados e a correta identificação desses profissionais. A cartilha traz também a responsabilidade dos oficiais de justiça, né? Então, consta na cartilha de que é obrigação do oficial de justiça se apresentar com os crachás. E o crachá tem o QR Code de identificação do servidor. Então, qualquer dúvida, e até se recomenda que o porteiro faça isso, que é verificar com o QR Code, né, com o celular. Hoje todo mundo tem um celular, então verificar através do QR Code a verdadeira identificação, se aquela pessoa que está se apresentando como oficial de justiça efetivamente é servidor do Tribunal de Justiça, e aí ele fica tranquilo no sentido de que aquela pessoa está autorizado, está legitimado, é um servidor do Poder Judiciário e tem como dever o cumprimento, e ele, logicamente, como sociedade, o dever de cooperar com o cumprimento também das ordens judiciais. O documento foi publicado no site do Tribunal de Justiça de Sergipe e compartilhado com o público-alvo. Tanto houve a divulgação pelo tribunal, no site do TJ, no Instagram, como a gente encaminhou também para as administradoras que administram condomínio, e vários condomínios mesmo, os moradores aqui, o pessoal da corregedoria, cada um encaminhando para o seu respectivo condomínio. A gente tentou dar o máximo de divulgação disso, e assim, a expectativa foi muito boa, e a expectativa era muito grande, e a receptividade foi muito boa, correspondeu às expectativas, porque muita gente também ligando e procurando e pedindo para que essa cartilha seja encaminhada, porque a cartilha é uma orientação, né? São regras aí de orientação mostrando qual é a responsabilidade do condomínio, qual é o dever do oficial de justiça, porque o oficial de justiça, do mesmo jeito que tem o condomínio as suas obrigações, também o oficial de justiça tem suas obrigações. Por exemplo, do horário. O horário de cumprimento dos mandados, isso consta na cartilha. Então, você chegar às 6 horas da manhã, né, na casa, 5 horas da manhã na casa, então é possível, não é possível, tem que aguardar o horário comercial. Se for um mandado comum, né, não se justifica cumprir no domingo, exceto em caso de urgência. Então, assim, todas essas orientações vão estar também na cartilha, e também nesse sentido, certamente, houve essa receptividade, essa curiosidade para que a cartilha chegasse ao público, né, a maior quantidade de pessoas. Um dos aspectos mais elogiados pelo advogado e síndico Yannick foi o uso da linguagem simples no conteúdo da cartilha. E isso facilitou a compreensão de como se deve proceder diante das situações do dia a dia com os oficiais de justiça, policial, qualquer um que venha cumprir um mandato lá dentro das dependências do condomínio. Uma das coisas interessantes é que o NCPC ele já tinha trazido uma situação que nós do condomínio não sabíamos como resolver, que é a situação de que nos locais em que existe restrição de acesso, que é a situação do condomínio, havendo suspeita de ocultação pela parte, poderia-se proceder à intimação dos responsáveis por recebimento de correspondência. E aí no condomínio que não tem o responsável é o próprio porteiro. A intimação era feita ao porteiro, às vezes aquela pessoa nem aparecia lá no condomínio, ia lá de vez em nunca, ou às vezes entrava e saía, a gente nem via.
E como é que a gente comunicaria isso? Então, quando a gente recebeu essa cartilha, a gente começou a ter a noção correta de como proceder, um documento oficial que nos ensinasse e que, ao ponto que algum cumpridor de mandato chegasse lá também ao condomínio, a gente estivesse respondendo, olha, mas aqui, pela cartilha do próprio tribunal, diz que não pode ser dessa forma, que deve ser dessa forma. Então, a gente começou a ter um respaldo nisso. Outra coisa que facilitou bastante é que a maioria dos síndicos não possuem uma formação jurídica. Ou seja, pelo fato de eles não possuírem uma formação jurídica, alguns não sequer têm uma formação, né, porque são moradores do condomínio. A gente tem todo tipo de pessoa. Então, por alguns não possuírem sequer uma formação, não tinham um entendimento mais compreensível sobre a situação e dependia, como eu já falei, de estar entrando em contato com o jurídico e às vezes aquela explicação não ficava clara para eles. A linguagem que a cartilha trouxe permitiu que, desde o porteiro ao síndico, qualquer um pudesse ter um entendimento claro de como proceder diante daquelas situações que se apresentavam no dia a dia. Para aqueles que estão envolvidos diretamente no cumprimento dos mandados, a cartilha contribuirá com a prestação dos serviços do Judiciário à sociedade. O alerta que a cartilha traz, eu creio que sirva não só para uma área, né, da atuação, mas como um todo das pessoas que adentram dentro dos condomínios. É uma questão mais ampla, né, do que somente os cumpridores de mandato. Eu acho que esse alerta serve para todo o contexto dentro das dependências do condomínio, para qualquer pessoa que venha adentrá-lo. Acho muito bem elaborada. Todo condomínio que eu estou tendo contato, eu pego ali o WhatsApp do condomínio ou do síndico e estou passando exatamente para isso, para que eles tenham conhecimento. E aí, se todos trabalharem nesse sentido, o tribunal e os colegas oficiais de divulgar essa cartilha, vai facilitar bastante o serviço. E por hoje é só. Essa edição do Sergipe Justiça se despede aqui. Obrigada pela sua companhia. Nós retornamos na próxima semana. Até!